Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E as principais notícias do Jornal do SINDCT é o número 33, ano 4, que já está circulando, e você do setor aeroespacial pode adquirir o seu aí mesmo no seu departamento, ou então pedir o seu exemplar aqui na sede do SINDCT. É isso, não é, Shirley? Isso mesmo, Paulinho. Boa tarde a todos. Então, hoje mesmo a Paula, ela terminou de fazer a distribuição lá no INPE, no CTA do jornal. Então, o pessoal pode pegar nas gôndolas, está lá, está disponível em alguns departamentos, lá na mesa. Então, tem bastante informação interessante e vale a pena ser lido. E os cursos de engenharia aeroespacial e aerodinâmica estão se consolidando no país, em institutos como o ITA, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Uberlândia, estão oferecendo cursos que serão expandidos com cautela na medida em que o mercado de trabalho ainda é incerto, não é, Shirley? Porque o Ministério da Defesa vai investir 49 milhões de reais na expansão do ITA, o que beneficiará os seus cursos de engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica e outros 4 cursos que serão aplicados no ITA aqui de São José dos Campos. E é super importante, né, Paulinho? Porque são mais cabeças pensantes, né, pessoas nessa área, que é a vocação da nossa região, formadas pelo ITA, que é um diploma assim, que tem reconhecimento mundial, né? Olha, e um detalhe muito importante, que a Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, que é a cidade brasileira que mais aprova candidatos ao ITA, um total nesse último vestibular do ITA de 42%, em 2014, também poderá vir a oferecer uma graduação em engenharia aeroespacial. Então, e é verdade, você vai ali no ITA, o que tem de sotaque nordestino ali não é brinquedo não. Então, muita gente do Nordeste faz vestibular, que não é um vestibular simples, é um dos vestibulares mais difíceis, e passam e ingressam aqui no ITA. Então, não é exclusividade do pessoal do estado de São Paulo, não, a maioria é do Nordeste mesmo. 42 da Universidade Federal do Ceará. Olha, um momento muito especial, inclusive acompanhado de uma charge do mês, do Programa Espacial Brasileiro, no momento crítico. Tem no editorial deste mês do SINDCT, mostrando que nesta última edição do ano do Jornal do SINDCT está pautando as dificuldades enfrentadas pelo Programa Espacial Brasileiro, que nunca o momento foi tão crítico. O programa de lançadores que se arrasta por anos e num clima de pressão por resultados, e já grandemente afetado por insuficiência de recursos. Fala também do lançamento do VLS-1, do VO-3 em 2003, que resultou numa catástrofe e uma ferida ainda hoje aberta. Esse é um dos assuntos do editorial do mês do jornal do SINDCT, que fala do momento crítico do Programa Espacial Brasileiro, mesmo com o sucesso do lançamento do Cibers 4, Shirley. É verdade, Paulinho, porque a gente fala que realmente o lançamento ele foi um sucesso, né? Mas é evidente que ainda a gente está muito aquém do que gostaríamos de estar. Então, tudo isso não é falta de cabeça, não é falta de pessoal. A gente tem, apesar que precisa renovar os quadros do INPE, porém, as pessoas que estão ali são muito bem capacitadas, são ótimos profissionais, ótimos engenheiros, ótimos técnicos. O que a gente precisa, na verdade, é de mais investimento, que o governo ele dê prioridade para essa área de ciência e tecnologia, para que a gente consiga avançar e concorrer com o mercado internacional, que é muito, mas muito concorrido. São bons profissionais sem ferramenta, e você que gosta dessa leitura, leia então o Jornal do SINDCT deste mês de dezembro, porque nesta última edição do ano, outra vez,
os cientistas, o SINDCT deposita esperança no êxito de um lançamento, desta vez, do Cibers 4, que foi agora em dezembro, e estão pedindo assim que, através desse, o nome do Programa Espacial Brasileiro seja respeitado lá fora, até como exemplo de persistência, porque já que o 3 não vingou, o 4 seja um sucesso de público. Apesar que não vingou, não foi por razões nossas, né? Porque o lançador não era nosso, era um lançador chinês, que também nunca tinha dado falha, deu falha, e infelizmente foi tudo pro espaço no sentido figurado, né? Exatamente. Só que foi pro espaço, sim, ele se desintegrou. O Shirley, nesse caso, foi pro espaço 300 milhões de dólares, esse foi o investimento. Mas é um risco que se corre, Paulinho. É que negócio, né? Você está fazendo uma coisa que você não tem como remediar. Não é igual um carro que você está andando, que ele estoura o pneu, você vai lá na oficina e troca o pneu. Uma vez lançado, não deu certo, ou lá mesmo em cima, em órbita, ele der algum problema, você não tem mais o que fazer. Começa tudo de novo. Você tem que largar a mão, ele vai virar um lixo espacial, porque você não tem mais o que fazer com ele. Olha, no Jornal do SINDCT deste mês, você, Shirley Marciano, você assina uma matéria que fala sobre a Comissão da Verdade da Câmara Municipal aqui de São José dos Campos e a Comissão Nacional da Verdade, que concluem os relatórios, a nacional e também a municipal. E você mostra, Shirley, que o documento final dessa comissão aqui de São José dos Campos tem 19 mil páginas, traz como temas centrais as perseguições ocorridas no ITA, na Univap, nas fábricas aqui da região, e o relatório final da CNV, por sua vez, deve pedir a punição de torturadores. É isso, Shirley? Só que ainda vai pedir alguma coisa. Eles não estão nem falando nada nesse sentido ainda. O relatório, ele simplesmente contém os depoimentos, os documentos que as pessoas entregaram. E assim, vale ressaltar também que as pessoas que falaram, elas foram chamadas a falar, porém não foram obrigadas. Teve também aquelas pessoas que, de uma maneira, ela se dispôs, né, ela se ofereceu a falar porque o familiar tinha alguém que tinha morrido, então tinha alguma coisa para contar, tinha alguma prova para levar ali, mostrar e fazer parte desse conjunto de documentos, né, para gerar esse relatório. Então, na verdade, não se fala ainda em condenação de uma maneira assim, no relatório, mas já tem um movimento, sim, que pede essa punição, porque em outros países foi o que aconteceu. Primeiro se criou a Comissão da Verdade e em seguida foi feito um movimento para que houvesse as punições. A Argentina foi isso. Foi. Porque tem gente indo para a cadeia. Também. Chile, a Alemanha também teve. A Alemanha, já não sei. Mais ou menos isso. Mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Bom, você conta aqui na sua matéria, Shirley, que a Comissão da Verdade ela acabou gerando uma forte sinergia no sentido de reparar e disseminar os conhecimentos acerca desses fatos que foram citados aí. E esse resgate possibilitou que fosse feita a devolução simbólica em sessão solene dos mandatos dos vereadores, do vice-prefeito e também do prefeito cassados pelos militares. Como é o Mano Veloso, né? Exatamente, quer dizer, pelo menos foi reparado isso aí, né? Historicamente, agora o Brasil é um país que não tem memória ou isso aí faz parte da memória? Então, na verdade, esse é tem um objetivo de resgatar a memória e fortalecer o entendimento sobre os acontecimentos para que nunca mais volte a acontecer. Essa diplomação, ela é simbólica, lógico, ela não tem efeito nenhum legal, né? Assim, ela é só simbolicamente, você foi retirado injustamente, nós estamos aqui devolvendo o seu mandato. Do mesmo modo como fizeram no ITA, alunos que foram perseguidos e foram afastados, eles passaram no vestibular, foram perseguidos, foram afastados do ITA. Portanto, não receberam o diploma. Anos depois, Miguel Galtenkraut, ele enquanto reitor lá do ITA, ele entregou o diploma para esses alunos e inclusive colocou lá na placa o nome desses alunos que não tiveram a diplomação na época certa, mas que tiveram agora uma diplomação honrosa, né, assim, para fazer a lembrança de que eles também
estavam no ITA e deveriam ter recebido o diploma, porém também não tem validade acadêmica. Olha, agora um detalhe, o Pedro Dallari, que é o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, ele afirmou que o relatório não deveria propor a revisão da lei de anistia, mas vai ter que mexer na lei da anistia para que seja reparados aí tantas injustiças causadas pela ditadura militar aos perseguidos. Então, a anistia nada mais é do que um perdão que eles deram a essas pessoas que sabidamente eles tinham cometido os crimes, né? Já tinham, muita gente sabia naquela época já, em 1988, que quando acabou a ditadura, que tivemos a Constituição, que as pessoas tinham perseguido, tinham matado os militares, né? Tinham feito isso em parceria com muita gente da sociedade civil também, muitas empresas e tudo mais. E só que eles perdoaram, essa anistia é o perdão. Só que o que o CNV está querendo, uma parte do CNV, muitas pessoas da sociedade está querendo, é que seja revogada essa anistia, que esse perdão foi dado numa situação diferente do país, que agora não cabe mais perdoar pessoas que torturaram, que mataram ou que fizeram qualquer tipo de violência contra o seu próprio povo, né? Foi para uma ditadura, para uma abertura democrática. Agora não pode deixar para trás as atrocidades, né, sem reparação. Olha, você acompanha a radioct.com e você pode nos visitar também aqui na Rua Santa Clara 432, na Vila Diana, ou acompanhar o nosso bate-papo e as nossas entrevistas pelo facebook.com/RádioCT-Face, facebook.com/RádioCT-Face, ou ligar pessoalmente aqui para o estúdio, área 12, 3942-1777. É isso, Shirley? É isso mesmo, Paulinho. E lembrar o pessoal, quem está ouvindo ao vivo agora, que hoje a gente entra em recesso. Hoje é o último programa, mas continua a programação normal. Não, continua a programação normal, só não vai ter os programas ao vivo, né? Ao vivo, né? Mas a gente vai passar os melhores momentos, né? As melhores entrevistas a gente vai colocar para rodar aí uma por dia. Até eu estava conversando com o Eduardo, a gente vai organizar aqui para colocar as melhores entrevistas. Aí no dia 12 a gente volta, é dia 12, né? Não, dia 12 não. Dia 12 ou 16? Não. Bom, agora em janeiro não, volta... é dia 12. Dia 12. Dia 12 de janeiro a gente volta, e volta com força total, novas entrevistas... E novos momentos especiais para 2015. Você pode mandar o seu e-mail para radio@radioct.com. É isso mesmo? É isso mesmo, Paulo. radio@radioct.com. Se quiser deixar mensagem também pelo Facebook, é possível, né? Porque a gente está o tempo todo aqui entrando no Facebook e vendo as mensagens. facebook.com/radioct Face. Olha, ensino e formação, mais alunos de engenharia aeroespacial e o mercado de trabalho ainda é incerto, mas os cursos devem buscar equilíbrio entre as necessidades atuais, ainda modestas, e o potencial estimado de expansão do setor aeroespacial no país. Olha, precisamos tomar cuidado para não criar a ilusão de que o atual mercado é amplo. O setor não é grande o suficiente, adverte quem? O Pedro Lacava, do ITA, aqui de São José dos Campos. É uma das matérias importantes, de capa inteira, de capa a capa, de folha. Olha, na página... É a página 4 que você vai poder ler essa matéria de ciência e tecnologia, ensino e formação, onde mais alunos de engenharia aeroespacial, Shirley. É verdade. Então, eu não vou nem discutir a visão dele, né? Mas a minha visão leiga aqui, eu acho o contrário, que essa área está crescendo bastante, porque a tendência quando o país está se desenvolvendo é que eles desenvolvam mais a parte de tecnologia. Aí deixa um pouquinho de lado, não de lado, mas já é superado algumas coisas, como a questão mesmo social, e você passa a querer avançar mais nessa área de tecnológico. Só que eu estou acreditando que não vai ser pelas vias públicas, assim, não vai ser pelos institutos públicos, mas a iniciativa privada está se movimentando muito para essa área, então eu acredito que vai ter espaço para muita gente, sim. Bom, no próximo bloco, Shirley, vamos trazer aqui a matéria com o Ivanil Elisiário, que é o presidente
do SINDCT, ele esteve em Brasília e o Ivanil ele questionou em Brasília os poderes concedidos à Visiona e lembrou que a Agência Espacial Brasileira ela não tem cumprido o seu papel numa matéria sobre audiência pública que foi no mês de novembro, dizendo aí que o Senado debate o programa espacial brasileiro e que as exposições dos dirigentes da AEB, do INPE e da Visiona foram burocráticas e apenas descreveram os seus projetos e atividades, deixando de expor as dificuldades do programa espacial brasileiro. Mostra ainda nessa matéria com Ivanil Elisiário que o DCTA não compareceu e não teria muito a falar sobre o VLS e coube ao SINDCT denunciar falhas e riscos do modelo adotado. É uma matéria que é assinada pelo nosso diretor de comunicação, o Gino Genaro, e que você vai poder acompanhar daqui a pouco, depois do nosso intervalo aqui na Rádio CT. Clique Jornal, um instante só, a gente volta já com mais informação de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Eliminar a internet é a solução? Não. Devemos aprender a utilizá-la com qualidade e segurança. A tecnologia não abusa de crianças. As pessoas, sim. A pedofilia, assim como a pornografia infanto-juvenil e outras formas de abuso e exploração sexual, existem fora do mundo virtual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E olha, Shirley, foi realizado agora no mês de novembro uma audiência pública no Senado para se debater o Programa Espacial Brasileiro, o enfoque na contratação do chamado satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que comporá a infraestrutura para prover as comunicações militares, também a ampliação do serviço de internet de banda larga aqui no Brasil. Foi um evento realizado, organizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e coordenado pelo senador Aníbal Diniz. Ele é do PT do Acre, que compõe uma comissão de trabalho responsável por apresentar uma avaliação da implantação do Plano Nacional de Banda Larga. Esta audiência pública teve avanços e poderá acontecer com maturidade e a participação do SINDCT, Shirley? Olha, a gente está um pouco pessimista com relação à nossa participação, né? Na verdade, o que a gente tem defendido não tem sido ouvido lá, né? Então, eles estão mexendo com um documento que vai mexer diretamente com a categoria e, infelizmente, a gente não está sendo ouvido. A questão do satélite geoestacionário, ele é um dos pilares disso que eu estou te dizendo, né? Eles estão terceirizando a parte de
de fazer satélite, né, que antes era sempre exclusivo do INPE, passando para uma empresa que atua justamente aqui nas cidades. Mas aí eles utilizam pessoas que são do INPE e fica assim, é feito pela iniciativa privada, mas utiliza o serviço de pessoas que têm conhecimento que são do INPE. Então, a gente não entende por que já não fabrica, aliás, por que não desenvolve mesmo ali no INPE. Pois é, o Shirley, o presidente da Agência Espacial Brasileira, o José Raimundo Braga, ele fala sobre a transferência de tecnologia, né, sobre o satélite mais importante e complexo que é do PENAI, o chamado SGDC, cuja contratação está a cargo da empresa Visiona Tecnologia Espacial. A Visiona, ela está aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e ela é ligada à Agência Espacial Brasileira? Na verdade, eles criaram uma Joint Venture, que é uma empresa que ela é composta por duas outras empresas, a Embraer e a Telebrás, e juntas elas vão, cada uma tem a sua parte e vão desenvolver o satélite, o SGDC, o satélite geoestacionário. Então, é uma empresa privada, né? Então, aquela relação que ela tem com a Agência Espacial Brasileira, que é a Agência Espacial Brasileira que teve a brilhante ideia de criar uma empresa que contrata outra empresa, que subcontrata outras empresas, e assim por diante, para fazer o satélite, que tira, na verdade, o INPE da jogada. Bom, olha, o SINDCT, nesta audiência pública, fez uma crítica a esse modelo que está sendo implantado pela Visiona. Mas, olha, antes, vamos chamar o José Rocha da Conceição. Ele é o presidente da Sociedade Amigos do Campo dos Alemães, está nesse momento conosco aqui no telefone, está ouvindo pela internet e acompanhando no 3942-1777. Vamos tentar falar com o Zé Rocha da Conceição? Vamos tentar aqui antes, só para... Deu um toquinho que eu não sei se era ele. Exatamente, acho que tá aí. Caiu a linha? Vamos tentar? Coloca no ar para ver. Quem sabe tá aí. Caiu a linha, né? Pega o telefone dele aí, Paulinho, que a gente liga. Vamos lá. Bom, o telefone, ele está aqui na internet nesse momento, né? Pega o telefone dele e a gente liga, porque caiu a linha. Bom, caiu a linha. Ô, Rochinha, você que nos acompanha aí, olha, 3942-1777, estamos te aguardando mais uma vez. Um abraço à Sociedade Amigos do Campo dos Alemães, que também acompanhando pela internet, viu? E a todos os moradores do Campo dos Alemães, né? Que tem uma rádio lá também agora. Olha lá, o Rochinha nos ouve pela internet nesse momento. Bom, o presidente Ivanil Elisiário, ele questionou na audiência pública lá em Brasília os poderes concedidos à Visiona e lembrou que a Agência Espacial Brasileira, ela não tem cumprido o seu papel, é a crítica do presidente do SINDCT, o Ivanil Elisiário. Agora, saindo do espaço e vamos para a região sul de São José dos Campos. José Rocha da Conceição, boa tarde, Rochinha. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos aí presentes no estúdio, a todos os seus ouvintes. O José Rocha da Conceição, o Rochinha, é o presidente do Campo dos Alemães, que é como se fosse uma cidade na região sul aqui de São José, Rochinha? É verdade, Paulinho, eu estou te ouvindo aqui baixíssimo, mas vamos lá. Mas está nos ouvindo. Isso. Rochinha, quantos habitantes tem no Campo dos Alemães? Temos aqui em média de 32 mil pessoas, Paulinho. Quer dizer, é muito maior o Campo dos Alemães do que muitas cidades brasileiras. Com certeza. Você é uma espécie de prefeito aí da região, como se fosse na capital paulista, o subprefeito aí da região sul. Como acontece em Eugênio de Melo, São Francisco Xavier e em Santana, você também e os seus companheiros de chapa aí da Sociedade Amigos pensam em transformar a região sul com uma subprefeitura? Olha, Paulinho, aqui nós da diretoria das SABs do campo,
ainda não tivemos pensando e nem discutindo esse assunto não, né? Então, por enquanto ainda nós não temos esse pensamento. Com isso eu quero aproveitar a oportunidade e também aqui estar cumprimentando toda a diretoria aqui da SABES, né, e todos os ouvintes, especialmente aqui da região sul. Ô Rochinha, vocês conseguiram elevar o bairro numa condição boa. Tem até uma estação de rádio agora no Campo dos Alemães. Tem a sensação do dever cumprido como uma região desenvolvida aí, o Campo dos Alemães, ô Rochinha? É verdade, Paulinho, nós temos trabalhado bastante junto à administração municipal e outros departamentos públicos em busca da melhoria e qualidade de vida da população do campo. E quando fala o campo, Paulinho, está falando também de toda a região, né? Esta semana mesmo eu estive com parte da diretoria, sentado com o secretário de transporte, o Luiz Marcelo, reivindicando e protocolando também ofício, aonde nós solicitamos aquela travessia elevada em vários pontos aqui do bairro, né? E também da região, aonde tem acontecido muitos acidentes com fatalidade, com óbito, enfim, né? Aí no Campo dos Alemães. Agora, a chegada do SAMU veio abreviar o sofrimento, principalmente dos jovens que, pela sua juventude, são um tanto quanto exagerados na velocidade com suas motos, ô Rochinha? Veja, o SAMU, na verdade, é uma grande parceria, é um grande serviço prestado à sociedade de São José e tem nos valido muito, Paulinho, mas não deixa de não ter aqueles jovens que ainda não têm aquela conscientização para obedecer à legislação de trânsito e continua ainda cometendo assim abusos, vamos ser francos, né? Acontecendo ainda muitos acidentes, colisão de automóvel, moto, atropelamento, enfim. Mas aos poucos nós estamos aqui conscientizando toda essa sociedade. Bom, Rochinha, vocês têm aí uma unidade de pronto atendimento, é uma UPA, e já está pequeno para atender a população? Vai ser construído mais uma? É verdade, Paulinho, já se torna pequeno para atender aqui a região, e com isso está construindo uma que agora mesmo, nesse momento, exatamente nesse momento, já está em altura de primeira laje, do primeiro pavimento, e a obra está a todo vapor. Eu tenho sempre acompanhado de perto, conversado com o engenheiro responsável, com o mestre de obra, enfim, o trabalho está a todo vapor. Bom, e qual é o prazo para a construção e a entrega dessa? É uma nova UPA ou uma UBS? É uma nova UPA e muito bem ampliado nos moldes do Ministério da Saúde, acoplado, conforme assim você falou, nós já temos o SAMU, mas também acoplado com o SAMU, cada vez mais com amplitude, né? E a previsão da entrega da obra, da inauguração, vai ser em 2016, Paulo. Bom, tá nas portas aí, porque termina esse ano de 2014, o 2015 é um ano pré-eleitoral e dentro de 2016 a nova unidade de pronto atendimento aí do Campo dos Alemães. Exatamente, do campo e toda a região sul, né? Bacana. Somente aqui o alto da região sul. Bacana. Rochinha, gostaria que você deixasse a sua mensagem de Natal, de Ano Novo, ao povo aí do Campo dos Alemães. Sim, Paulinho, com muito prazer, que eu quero deixar através aí desse veículo de comunicação a nossa mensagem de Natal para com todos, não só os moradores do campo, mas de toda a cidade, todos os ouvintes, especialmente aqui do campo, né? Com muita saúde, muita paz, muita festa e também com muita alegria e que tenha um feliz Natal e um próspero Ano Novo e que todos sejam abençoados por Deus. Bacana. Rochinha, muito obrigado pela sua participação e pela sua mensagem aqui na Rádio CT. Obrigado. Eu lhe agradeço, para você também, toda a família e equipe, um Feliz Natal, Paulinho. Um abraço. Deus abençoe. Amém a todos vocês aí da SAB do Campo dos Alemães, Shirley. Tem que legal, hein, Paulinho? Parece que as coisas estão acontecendo lá, né? A gente fica feliz pela população, que ali é uma região
que sempre foi muito carente, né, e está recebendo o mínimo que eles merecem receber ali, né? Coisa boa. Vamos para um intervalo, então? Vamos embora. Então, ciência, tecnologia e a participação das lideranças comunitárias hoje aqui na Rádio CT. Olha, o Clique Jornal vai para um breve intervalo e a gente volta já um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e você sintonizado pela internet www.radioct.com. Lembrando que também pelo Facebook, Shirley. Também pelo Facebook. facebook.com/RádioCT Isso. Esse é o nome. Falamos com José Rocha da Conceição, que é líder comunitário no Campo dos Alemães em São José dos Campos, uma das lideranças mais positivas. E uma outra agora, o Claudinei Correia, que é do coletivo da Afronorte aqui em São José dos Campos, para falar aqui na Rádio CT. Ney, boa tarde, Ney. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde, Chile, é um prazer estar falando com vocês aí, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Ney, brigadão. Ney, a Afronorte tem lutado aí pelo sistema de cotas no serviço público. Como é que a Câmara Municipal tem agido em conformidade com a questão das cotas aqui em São José dos Campos, Ney? Olha, Paulo Silva, é lamentável, mas mais uma gestão se passa, né, se finda, pela qual nós havíamos depositado muita esperança por se tratar de uma gestão de uma mulher com histórico de luta nos movimentos populares, mas no que diz respeito às políticas públicas de afirmações voltadas à população negra, só promessas e nada de concreto. Nós não tivemos nos últimos 2 anos nenhuma vírgula, nenhum projeto de lei, nada sendo executado de forma objetiva pela Câmara Municipal de São José dos Campos. É uma pena, né? Foram anos de discursos e pouca prática. Agora, Ney, o que é que está faltando para amadurecer a ideia? Porque a Prefeitura de São José já tem uma secretaria de igualdade racial ou de promoção da cidadania. Não, tem uma coordenadoria de promoção da igualdade racial. Uhum. Não, ao nosso entender, o que falta é formação política para os nossos edis. Os vereadores de São José dos Campos, aí num projeto coletivo, desconhecem a legislação que retrata as diferenças. Nós temos um Estatuto da Igualdade Racial,
O estado de São Paulo tem inúmeras políticas. O Brasil construiu um plano nacional para a igualdade racial que comemora 10 anos. E a nossa cidade, a capital do Vale do Paraíba, ela persiste ainda em desconhecer e descumprir. Nós estamos tristes com a atual legislatura, porque nós não temos esperança. A Afronorte está, podemos dizer, em luto. Por conta disso. Agora, a Afronorte ela é muito forte nas questões sociais. Recentemente realizou o nono Miss Dandara, já há 9 anos que vocês fazem essa... É uma festa de conscientização da mulher trabalhadora, da mulher negra e pela reafirmação social da mulher negra na sociedade. Esse Miss Dandara, ele cresceu em relação aos demais concursos que teve aqui em São José, Ney? Olha, Paulo, a Afronorte é referência, né? O nosso grande mérito hoje é ser o termômetro da sociedade civil, né? No modelo de política não tão democrática, quem tem grupo dá as cartas, e nós temos pessoas. Houve um crescimento, sim. Este ano nós tivemos praticamente uma agenda que deu início no dia 19 de novembro e se findou no dia 2 de dezembro, ou seja, foram 14 dias de atividade interruptivas feita pelo coletivo da Afronorte, em algumas parcerias. Tivemos parceria com a escola Veronese, Jardim da Granja, tivemos parceria com a escola da Vila Campo São Benedito, tivemos parceria com outros grupos de classe, tivemos parceria com outros movimentos. No dia específico, dia 30 de novembro, que nós escolhemos como dia de organização do Miss Dandara, tivemos aí a parceria de mais de 15 instituições de luta por igualdade racial do Brasil afora. Um evento que teve 1.600 pessoas com batalha de skate, b-boys, big gears, futebol feminino, o nosso museu itinerante de personalidades e o desfile, bandas de vários lugares de São Paulo, um DJ internacional que veio do Canadá, que é o Robson Favela Hi-Fi, e tudo organizado pela sociedade civil. E nós não tivemos uma incidência, então foi um grande avanço. Paulo, as atividades da Afronorte esse ano foram no portão do INPE, aqui na Avenida dos Astronautas, muito pertinho aí dos colegas dessa rádio aí, que sustenta uma rádio democrática. Olha, que tá bem que bacana, hein? Próximo ao INPE. Agora, o Ney, o debate sobre a questão racial no Brasil, o debate urbano, precisa mais de mais trabalho ou de mais conscientização? Olha, é um coletivo de políticas. Na verdade, eu não gostava dessa ação, dessa fala, mas eu estou me convencendo, e aí eu peço desculpa a todos os meus irmãos de luta não negros, que há uma necessidade extrema de eleger representantes negros para todos os estágios da política, porque quem sofre na pele, né, Paulo, é um discurso meio que eu achava ultrapassado, e muitas vezes eu até fui contra algumas amigas e amigos mais extremistas, mas eu me rendo mesmo aos meus amigos e faço uma avaliação. É necessário rediscutir a Frente Negra Brasileira, é necessário rediscutir o direito de cotas para negros no projeto político, porque o Estado construiu a desigualdade, né, Paulo? O racismo que nós vivemos nos dias atuais, ele foi implantado pelo Estado brasileiro. Então nós precisamos também criar ações efetivas para desconstruir esse mito da igualdade, porque não há uma igualdade. Só para você ter uma ideia, foi anunciado ontem que 7,2 milhões de brasileiros ainda passam fome pelo IBGE. Só que esse mesmo IBGE aponta que 5,7 milhões desses 7 milhões são negros que estão passando fome. Com todos esses avanços da questão da cadeia da distribuição do Bolsa Família, da Fome Zero, ainda nós temos 2 repúblicas do Paraguai passando fome no Brasil. E a grande maioria esmagadora são negros. É um dado alarmante. Um outro dado alarmante aos ouvintes dessa rádio maravilhosa de trabalhadores é o número de jovens mortos. Nós tivemos aí 77% da juventude morta nos últimos 10 anos no Brasil foram jovens negros. O genocídio está aí.
E nós não podemos fechar os olhos. Por isso, dessa tristeza, por isso desse luto que a Afronorte está por essa gestão que se finda sem fazer nada de concreto para a questão racial. Foi uma pena, 2 anos com a companheira Amélia Naomi, uma vereadora que traz no seu currículo uma luta pelos direitos humanos, mas que infelizmente, na questão de políticas raciais, deixou a desejar. Não apresentou nada de concreto, porque veio, não houve nenhum projeto voltado à discussão sendo apresentado pela companheira que nós muito estimamos, que nós acreditávamos que seria um alavanque para essas discussões em São José dos Campos. Ô Ney, tem uma dúvida, é o seguinte, você acha, por exemplo, que os próprios irmãos negros, eles precisam ser conscientizados? Por exemplo, você elege um vereador ou um prefeito que seja negro, aí você supondo que ele vai levantar a bandeira, né, e defender os direitos dos negros. Porém, ele, igual a Marina Silva mesmo, ela fez uma campanha que ela nem citava as questões raciais. Você não vê assim, que não pode ser via de regra, ou senão quem foi eleito e quem estiver pleiteando tem que estar muito consciente da necessidade de levantar essa bandeira? Sim, a questão é da consciência, mas eu tenho um exemplo positivo. Nós aí, para essa alta cúpula elitista, classista e capitalista, que desmoralizava Obama dizendo que ele não servia ao interesse socialista, nós tivemos agora recentemente, nessa semana, celebrando aí a unificação da paz entre Cuba e Estados Unidos. E é um presidente negro que sofreu e sofre todas as perseguições possíveis. Agora, sobre o aspecto do candidato ser negro, eu estou falando em cima da frustração, daquilo que é fato, Shirley, com todo respeito. Ele sofre na pele o impacto, né? Eu, particularmente, nos últimos 2 anos, eu estive envolvido num projeto político, e que eu não escondo, onde eu tentei de todas as fórmulas e todos os jeitos buscar esse debate e concluir em algo de concreto, apalpável, ou seja, a lei. E nós não tivemos êxito. Por que não tivemos êxito? Acredito eu, porque o sistema foi contra. E quando o sistema é contra, se você não sofrer na pele, você joga a toalha rápido. Agora, se você tem um impacto direto na pele e o sistema é contra, você resiste. Eu tive uma experiência política que serviu para meu aprendizado também para mim passar alguma coisa de positivo no grupo da atual vereadora Juliana Fraga, pela qual eu estive aí, apresentei ela a todos vocês. Ela é professora, pedagoga, educadora, vereadora e mulher do PT. E nós ficamos patinando nas políticas de inclusão racial durante 1 ano e meio. E nenhuma lei foi apresentada. Então você chega à conclusão que as pessoas que não vivem, não vivenciam o fato, não discutem. Hoje, a Câmara Municipal, na verdade, de São José, ela tem um papel de despachante. Os nossos nobres edis, eles vivem furando fila do NAC, furando fila das UBS, furando fila, fazendo acordo com o sistema de água e esgoto, fazendo acordo com o sistema de educação e fazendo menos do que deveria ser feito, que é políticas públicas, que é criar projetos de lei que beneficiem todos os outros. É muito Ney, mais viável. Ney, eu não estou discordando de que negro defenda o negro. É importante e é mais legítimo. Porém, o que eu estou dizendo é que tem negros, por exemplo, que ele não tem aquela consciência de defesa do próprio negro. Por exemplo, olha o caso do Pelé, por exempmo. É um pensamento antigo. Não é para ninguém, né? A Afronorte, que é um coletivo ampliado, nós não entendemos que para você discutir a questão racial você tem que ser negro. Porque nós entendemos que para você estar inserido no contexto de comando, se você for negro, você vive na pele. Por exemplo, o Pelé, que é o exemplo que a elite burguesa racista brasileira construiu como referência, ele nunca defendeu os interesses da população negra. E ainda desconstruiu em vários momentos da história. O mais recente foi contrariando a opinião pública e a opinião positiva do goleiro Aranha de Santos. Quando o Brasil inteiro, negros e não negros, ficaram do lado do Aranha, o Pelé foi para a televisão no horário nobre e se posicionou contra. Mas como diz o nosso Romário, né, o Pelé, ele foi um gênio com a bola no pé de chuteira. Quando ele fala é um desastre, né? E como diz o Romário, ele calado é um poeta. O Pelé calado é um poeta. Bacana.
mas é uma decepção. Neil, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal da Rádio CT. E olha, felicidades, com muita saúde, direção e esperança no ano que se aproxima. Tá bom, Neil? Eu queria desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para todos os trabalhadores da área da tecnologia. Eu costumo dizer que são nossos colegas altamente qualificados, intelectuais, mas que não fogem da luta, como um bom militante. Queria agradecer a você, Shirley, que sempre foi essa companheira, parceira, você, Paulo Silva, e a todos os ouvintes da Rádio CT. Tá bom? Bacana. Feliz Natal. Muito obrigada. E um próximo Ano Novo para todos nós juntos. Obrigado, Ney. A Ney Tchau, da tchau. Afronorte. E você pode entrar no Facebook, nas redes sociais e digitar lá Afronorte, que vai encontrar o Ney e vai poder falar com todo o coletivo, tá certo? Tá certo, isso aí. Quer dizer, não precisa ser negro para tratar das questões raciais brasileiras. Não precisa ser negro, mas como eu estava dizendo para ele, se for negro, ele não entra legitimamente como defensor. Ele também tem que ter uma consciência política daquilo que ele vai defender, como eu citei o Pelé, que apesar de negro, ele não sabe e não quer defender as questões do negro. Quer dizer, calado é um poeta. Um Drummond. Bacana, sei lá, entende? Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já no Clique Jornal deste mês de dezembro, fim dos tempos de 2014, não é, Shirley? A gente volta já no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa da rádio web do SINDCT, que propõe um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade
e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Shirley Marciano, você esteve numa coletiva no INPE falando sobre os cibers nesta manhã no INPE aqui em São José dos Campos. Você tem aí o histórico da parceria do cibers que começou quando, Shirley? Então, eu estive hoje no INPE, o Dr. Perondi, ele voltou da China e ele convocou a imprensa para falar o que aconteceu, o que significa o cibers, quais são seus componentes, o que avançou, o que não avançou, enfim, ele falou sobre bastante coisa, né? Lembrando que o cibers, ele é uma parceria desde a década de 80 com a China. Então, assim, já é uma parceria que tem bastante frutos colhidos, né? Por exemplo, o Cibers 1, pegando um pouco o histórico aí, em 99 foi lançado o Cibers 1, em 2003 foi lançado o Cibers 2, em 2007 o 2B, que ele é muito parecido com o Cibers 2, e em 2013, no final de 2013, infelizmente a gente teve aquela falha, né, no Cibers 3, aí teve a antecipação do Cibers 4 de 1 ano e foi lançado agora no dia 7 de dezembro, né. Já tem até previsão do Cibers 5 para 2017, e esse Cibers 5, que seria lançado em 2017, ele utilizaria os sobressalentes dos Cibers 3 e 4. Então, é o que vai gerar um custo bem mais baixo para a produção do satélite, que normalmente é um custo bastante razoável para alto, né? Agora, Shirley, a subida do Cibers 4, que inicialmente foi programada para o ano que vem, ela foi antecipada em nada menos do que um ano, que foi agora em 2014, Shirley? Isso, então eles redobraram os esforços, aí teve uma mudança fundamental aí, que teve até, a gente mesmo questionou, porque ia ser feita a montagem aqui no LIT, né, no INPE, só que foi feito na China de modo que isso faria com que o Cibers corresse mais rápido, né, porque os chineses eles têm uma experiência maior na montagem do satélite, mas também estariam os técnicos e engenheiros do INPE, lá na China, estiveram lá, eles acompanharam, só que lá eles têm mais facilidade de fazer a coisa andar mais rápido. Então, o Cibers, que naturalmente seria montado aqui, já que há um revezamento, né? Um Cibers aqui, um Cibers lá. Então, pulou essa etapa nossa e deixou para os chineses, aliás, deixou para ser montado lá na China, junto com os chineses e brasileiros. Agora, o lançamento desse novo satélite Sino Brasileiro de Recursos Naturais da Terra, que é o quinto da série, Shirley, ele foi lançado com absoluta precisão? Foi sim, Paulinho. O Cibers 3, infelizmente, ele teve um problema no lançamento, né? O satélite mesmo tinha feito todos os testes e estava tudo ok. Porém, uma coisa dependia da outra e a outra não deu certo, mas esse foi perfeito. Aí o pessoal acompanhou e foi um lançamento com uma precisão muito boa pelo Longa Marcha 4B, que foi lançado lá do Centro Espacial de Taiwan, que fica no sul da China, né? Às 11h26 da manhã de domingo, 7 de dezembro, 1h26 pela hora do Brasil, e ele alcançou uma órbita de 742,5 quilômetros da superfície do planeta. Agora, Shirley, ele está a 742,5 quilômetros da Terra. Isso. Essa é a posição dele na órbita. Isso mesmo, Paulinho. Ele fica numa órbita média, né? Tem uns satélites menores que ficam orbitando mais baixo, e tem, por exemplo, o geoestacionário, ele fica numa órbita muito maior, muito mais alta. Ele fica mais distante da Terra, né? Agora, a diferença da situação do Cibers 4 para os anteriores foi o quê? Você tem ideia? Tem. Isso aqui deu uma ideia mais completa hoje, durante a entrevista lá com o Dr. Perondi, né? Uhum. Porque antes, para você ver, uma parceria desde a década de 80. E o que avançou? Até o Cibers 2, o Brasil fazia 30% do satélite. Uhum. Agora está fazendo 50% do satélite, mas poderia estar fazendo muito mais até se quisesse. Na verdade, eles otimizam, né? Cada um faz uma parte, mas o Brasil sabe fazer muita coisa o que o chinês está fazendo.
Então, o que o Dr. Peroni explicou? Ele falou que dessa vez teve avanço importante, como, por exemplo, a câmera MUX, que foi feita aqui no Brasil pela optoeletrônica, a célula de silício, que ela aumentou a concentração dela de 16% para 29%, isso foi feito pela empresa Orbital. O painel solar, que é um dos componentes mais importantes, que gera energia para todo o satélite, foi feito pela empresa Senec, também foi mais um avanço do Cibers 3 e 4, tecnologia nova, tecnologia aprendida, tecnologia executada. A estrutura também é um outro subsistema importante e que foi obtido pelo Brasil, que também foi feito, realizado, aprendido, executado, está aí, e foi feito pela empresa Fibra Forte. Que é brasileira. É brasileira. Bom, Shirley, nós estamos falando com algumas lideranças no programa de hoje, inclusive mesclando em relação à ciência e tecnologia. Agora, não há ciência e não há tecnologia se tiver barriga vazia. E o Renato Zeca, ele é do Fundo Social de Solidariedade aqui em São José dos Campos e fala da criação em São José dos Campos do programa alguma coisa de muito especial, que foi a criação do Banco de Alimentos da Prefeitura de São José. Olha que legal, Paulinho. Vamos ouvir, então. Vamos lá. Renato Zeca, boa tarde, Renato. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Da Rádio CT. Ô Paulo. Oi. Você estava falando do Banco de Alimentos, né? Exato. O que ocorre é o seguinte: no ano passado, o Teles, que é o gerente da CEAGE, ele nos procurou dizendo que existia o Banco de Alimentos dessas cidades, né, onde havia a CEAGESP, e que São José não havia, porque nunca houve uma boa vontade no sentido de apoio da prefeitura ou alguma entidade para que pudesse ser realizado. Porque o banco ele é um intermediário entre o permissionário da CEAGESP e as entidades assistenciais, né? E, evidentemente, também as famílias carentes. E quando ele nos procurou, a dona Margarida Cópio, que é a presidente do fundo, ela achou uma ótima ideia e me pediu para verificar o que precisa ser feito para ter esse banco de alimentos. Aí nós entramos no site do Ministério, né? E vimos o Fome Zero, né? Porque o Fome Zero ele tem o projeto de um banco de alimentos, como deve ser feito. Como a prefeitura também não dotou o Fundo de Solidariedade de São José dos Campos de recursos, então nós tivemos que pleitear de empresas locais, consultoras, que nos ajudassem a dar o material necessário e também a mão de obra para desenvolver o Banco de Alimentos. Feito isso, ele foi inaugurado em julho, em final de julho, 31 de julho do ano passado. E até hoje ele conseguiu tirar das caçambas de lixo, né? Porque todo o material que não era vendido, os comerciantes, para não perderem preço, eles jogavam fora. Então ia para a caçamba de lixo. E agora esse material vai todo para o Banco de Alimentos e o Banco de Alimentos distribui entre mais de 30 entidades da cidade. Hoje nós já estamos na marca de 200 toneladas de alimentos doados para entidades de São José dos Campos. Ô Zeca, o comerciante antigamente, quando a gente fazia pesquisa de desperdício de alimentos, a gente perguntava quanto é o quilo da banana? Ele R$3. No final da feira, ele vendia por R$1,50. Ele imaginava que ele perdeu 50%, mas apenas no preço. Ao contrário, o desperdício de alimentos, então, só esse ano deixou de ser de 200 toneladas graças à intervenção do Fundo Social de Solidariedade, criando o Banco de Alimentos junto com a CEAGESP, que pega esses produtos e repassa para as entidades filantrópicas de assistência social, Zeca? Exatamente. Ó. Então você vê, eu tive até visitando e até filmando a entidade do Padre Bonafé,
que cuida de crianças, né? E lá a assistente social me disse que antes, quando eles precisavam de enriquecer a comida das crianças, ela ia lá na CEAGESP, mas tinha que rebuscar, às vezes, no lixo, um alimento para poder levar, tentar limpar e passar para a criançada, né? E hoje, esse alimento, ele é manuseado de forma correta, num local asseado, o pessoal todo com luva, com aqueles gorrinhos na cabeça para não cair o cabelo nem nada, e é tirado o que não serve efetivamente. E manuseado, então, por uma nutricionista? Ele não. As nutricionistas, elas orientam equipes que são formadas de voluntários das próprias entidades. Que maravilha. Renato, Zeca, então 200 toneladas de alimentos que deixaram de ir para o ralo, de ir para o latão do lixo, quer dizer, evitou-se o desperdício e as entidades agora têm frutas, verduras e legumes fresquinhos direto do entreposto do CEAGESP aqui de São José dos Campos. Olha, obrigado pela intervenção, parabéns pela iniciativa do Fundo Social de Solidariedade por trazer alimentos bons, baratos e duráveis e sadios para a população de São José. Zeca, e um bom Natal. Um bom Natal para vocês também, Paulo. Um abraço. 2, igual. Tchau, tchau. Tchau. Shirley, eu acho que foi mais do que completo o programa de hoje, o programa do ano de 2014, Shirley. Foi um mix de várias coisas, né? E a gente aproveita para desejar a todos os servidores um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? E que o ano que entra seja cada vez melhor, seja bom para a nossa área de ciência e tecnologia, que a gente consiga aqui o sindicato fazer a voz de vocês aí lá em Brasília, em todos os locais que a gente possa atingir e que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Que maravilha, que bom ter dividido com você os microfones esse ano, porque é só dividindo que se multiplica e a gente conseguiu multiplicar o trabalho, a audiência e as parcerias dentro da Rádio CT. É verdade. Eu, você e o Eduardo, né? A gente trabalhou firme aqui o ano inteiro e eu acho que temos feito um trabalho que espero que esteja agradando toda a galera, né? Pelo jeito, pelas participações, deve estar, né? E vamos dividir o panetone agora, E vamos dividir o panetone. Olha, a todos vocês, ouvintes e internautas do Brasil, em nome do Gino Genaro, nosso diretor de comunicação, do presidente Ivanil Elisiário, de todo o SINDI-CT, do funcionário público federal da área de ciência e tecnologia, obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um. Em 2014, esperamos que em 2015 também, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, a redação da jornalista, da competente jornalista, a Shirley Marciano, e os trabalhos técnicos do Eduardo Aparecido. Grato a todos vocês, saúde e esperança a todos e até lá. Tchau, Shirley. Tchau, Paulinho. Tchau, Eduardo. Tchau, Eduardo. Tchau. Tchau, Brasil. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.